Olá, estamos aqui em mais uma edição do Torres em Pauta e hoje vamos falar de um assunto muito sério, a saúde do homem. Para isso, convidamos a enfermeira Luciana Schmidt, que vai nos falar dessa ação que a Prefeitura de Torres está promovendo no mês de janeiro, chamada Janeiro Azul. Luciana, obrigada pela sua presença e vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que representa e qual o objetivo da Prefeitura em relação a esse programa Janeiro Azul? O Janeiro Azul é uma campanha que tem como principal objetivo cuidar da saúde do homem como um todo. Estatísticas mostram que o homem é um dos segmentos da sociedade que vem apresentando maior risco em sua saúde. Hoje mesmo, eu estava, antes de vir dar essa entrevista, lendo um pouco, e 52% das internações pelo SUS no ano de 2012 foram do sexo masculino. E isso é um dado bem importante. E até tem dados oficiais também do Ministério que apontam que os homens estão sofrendo mais do que de câncer, por exemplo, de áreas masculinas especificamente, como a próstata, do que as mulheres de câncer de mama, né, Luciana? Sim, o que acontece, assim, na faixa etária dos 20 aos 59 anos, que é a faixa etária que mais nos preocupa, que é a faixa etária em que a campanha está com o objetivo principal, esta faixa etária é que tem o maior número de internações, tem 68% das pessoas que morrem nessa faixa etária são do sexo masculino. É um número bem alarmante. E o que nos preocupa mais ainda é que das causas de morte, assim, se nós excluirmos as causas externas, que são aquelas causas de violências, acidentes, se nós excluirmos essas, o câncer e as causas cardiovasculares estão em primeiro lugar. E o câncer de próstata é o segundo de maior risco para o homem. Quais são as doenças que mais afetam os homens, assim, nessa faixa etária principalmente? Nesta faixa etária, as doenças que mais afetam as doenças cardiovasculares, dentre elas o infarto e o acidente vascular cerebral e o câncer de próstata. A hepatite também é uma doença que acomete todas as pessoas, mas os homens também têm que ter um cuidado especial, né? A hepatite é uma das doenças que se tem um cuidado especial, sim. Sabe-se que as hepatites, elas são em 5 tipos, mas as hepatites que nos causam um alerta especial, uma atenção especial, as hepatites B e C, porque elas são silenciosas, elas têm a sintomatologia delas não nos representam tanto quanto as outras, e aí acabam sendo diagnóstico tardio. E elas são muito representativas no sexo masculino, especialmente no município de Torres. Então, um dos focos da nossa campanha no município de Torres também é a hepatite. E para essa ação, o que foi previsto pela Secretaria de Saúde? Bom, esta ação ela engloba diversas atividades, né? A gente buscou fazer várias atividades para que pudesse contemplar o homem assim, em vários aspectos. Então, as unidades de saúde do município estarão atendendo com horário ampliado, quer dizer, especialmente no horário noturno, para que esses homens que trabalham possam, no horário de descanso, poder procurar, sem nenhuma dificuldade, sem pedir para se ausentar do serviço, procurar a sua unidade de saúde com tranquilidade, porque a gente sabe que janeiro é o período que o homem trabalha na nossa cidade, mais ainda, né? Porque é uma cidade turista, então é uma dificuldade de se ausentar. Então, nesse período, as unidades vão estar abertas no período noturno, em alguns dias, para que o homem possa, com tranquilidade, procurar. Então, nos ESFs, que são as unidades que ficam nas comunidades, os postos de saúde que ficam nas comunidades, nas terças-feiras, das 5h30 às 21h, a unidade fica aberta com atendimento exclusivo ao homem. E na unidade central, que é o posto de saúde central, fica nas terças e quintas-feiras, das 17h30 às 22h, com atendimento exclusivo ao homem. Nesse dia serão atendidos
serão realizadas uma série de atividades com o homem. Então, vai ser uma campanha assim, bem completa. O homem passa por um carrossel de atividades. Quando ele entra dentro da unidade, vai ser feito um cadastro. Em seguida, o homem vai ser verificado pressão arterial, teste de glicemia, teste de acuidade visual, para ver se ele continua enxergando com perfeição. Em seguida, pesar, medir, ver o seu índice de massa corpórea, se está dentro da normalidade. Depois passa por uma avaliação odontológica, avaliação médica, e ele ainda pode, se desejar, passar por testes rápidos de HIV e sífilis. E depois, assim, que se diagnosticado alguma coisa anormal, o posto ainda dá continuidade a isso, né? É importante ressaltar que, nesse momento, ele vai estar passando por uma avaliação, né? Tanto o dentista quanto o médico, ele vai estar fazendo uma avaliação. É claro que pode surgir naquele momento alguma alteração aguda, né? Que tenha que o profissional fazer um atendimento naquele momento, né? E aí ele vai fazer um atendimento naquele momento, não vai poder esperar por um outro momento. Mas, na maior parte das vezes, ele vai fazer um atendimento e vai solicitar, observar que aquele homem está com pressão arterial alterada ou está com a glicemia alterada, e ele vai pedir exames complementares. Aquele homem vai ser encaminhado para fazer esses exames e vai ter prioridade de atendimento em todos esses exames e todos os encaminhamentos que forem necessários. Em relação ao Janeiro Azul ainda, algumas coisas para despertar, assim, algumas ações que a gente busca, né, despertar para os homens, assim, porque às vezes eles precisam ser levados até o posto. A gente sabe que os homens são muito mais conservadores em relação a cuidar da saúde do que as mulheres. Então, quais são esses mecanismos que a gente vai, né, que a saúde vai usar para despertar esse cuidado nos homens? Então, nós vamos estar com todos os profissionais de saúde engajados nessa campanha. Dentre os profissionais tem médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, desde o porteiro, a recepcionista, auxiliar de serviços gerais, estão todos engajados na campanha. Mas existe um segmento desses profissionais de saúde que estão sendo essenciais na campanha, que são os agentes comunitários de saúde. Eles estão fazendo a blitz na cidade, nas terças-feiras, em alguns pontos estratégicos. Então, estão fazendo blitz lá no posto Belvedere, no posto da Vila São João, na sinaleira do Valão, na sinaleira da Caixa Econômica Federal, no Supermercado Nacional, na Prainha e na Praia Grande. No momento dessas blitz, essas profissionais elas estão abordando esses homens, entregando material informativo, conversando sobre as doenças que são foco da campanha, que é o infarto, o acidente vascular cerebral, o câncer de próstata e a hepatite, e convidando esses homens para irem até as unidades de saúde para fazer os seus exames. Luciana, mas melhor do que tudo isso é prevenir, né? E quais são as dicas de prevenção? Assim, a gente sabe, aquele homem que sai depois da avaliação, sai lá aliviado, pô, tá tudo bem comigo. Agora eu vou ter que tomar mais cuidado, né? Também para... Quais são as dicas de prevenção, assim, basicamente para os homens em relação a essas doenças mais incisivas a eles? Na realidade, o que a gente observa, Silvana, assim, que dicas de prevenção é cuidar de si, né? Então, ter uma dieta balanceada, comer um pouquinho mais de verduras, um pouquinho mais de legumes, um pouquinho mais de frutas. A gente sabe que hoje em dia a nossa alimentação assim está bombardeada por produtos industrializados, que são muito mais fáceis, né? A gente pega ali na prateleira do supermercado e leva para casa, mas que não são os ideais para a nossa saúde. Então, se alimentar com um pouquinho mais de equilíbrio, buscando um pouquinho mais de equilíbrio. E vale aqui ressaltar que sempre que a gente fala em uma dieta equilibrada, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Porque se tornou fácil a gente se alimentar com as coisas industrializadas. Mas é um passinho de cada vez, né? Todos os dias eu vou buscar um pouquinho menos comer o industrializado e um pouquinho mais
uma fruta um pouquinho mais, um legume um pouquinho mais, a água. Hoje eu tomei um copo d'água, amanhã um copo d'água e meio, e assim vai. Procurar, além dos hábitos de alimentação, os hábitos saudáveis. Nós temos uma orla linda, maravilhosa, então caminhar na orla, né? Pegar a bicicleta e andar de bicicleta, né? Fazer uma caminhada na volta da Lagoa do Violão, praticar exercícios físicos são fundamentais, né? Abandonar um pouquinho o carro, nem que seja de tardezinha, né? E dar uma caminhadinha. Isso é fundamental. Exercício físico, dieta. E no caso específico da hepatite, ter cuidado também com sangue, secreções da hepatite e de outras tantas doenças sexualmente transmissíveis, como a hepatite E. Além de não fumar e diminuir o uso do álcool, né? Além de não fumar e de diminuir o uso do álcool, que eu ia chegar lá, né? Que também é imprescindível, porque são hábitos de vida saudáveis. Então, é um passinho de cada vez, né, Silvano? Não dá pra gente querer fazer tudo. Se acordar amanhã de manhã e dizer, bom, hoje eu sou outra pessoa. Mas dá pra gente caminhar todos os dias um pouquinho. Despertando isso, né? Esse cuidado, essa problemática que envolve, né? A gente precisa de qualidade de vida, né? Então, vamos buscar isso dentro. Luciana, antes da gente se despedir, eu quero ver o que tu tem mais assim de alerta para esse verão, né? Não só para a questão do Janeiro Azul, mas assim, muitos turistas, tem a questão das águas-vivas. Como é que vocês também estão prevenindo isso para esses banhistas, né? Eu acho que existem 2 dicas essenciais para o verão, que não dá para esquecer. Acho que dica número 1 é protetor solar, né? Sol. Como estávamos falando de câncer e das principais doenças, vale aqui relembrar que o câncer número 1 para qualquer, né, para sexo masculino e para sexo feminino é o câncer de pele, né? Então tá aí uma grande dica, protetor solar, cuidar o horário que a gente vai se expor ao sol, para se expor no horário adequado ao sol, e muito protetor solar. Isso vai ser uma dica eterna, né? Então tá, ficou a dica aqui da Luciana. Luciana, muito obrigada pela tua participação. Seja sempre bem-vinda para trazer, esclarecer essas questões de saúde. E esse é mais um Torres em Pauta. Obrigada pela sua participação. Até a próxima.